Sánchez pediu que, se possível, deixasse o governo da Espanha fora de suas histórias. Porque aqui está o fato que mais assusta Sánchez. Se o resgate da Plus Ultra, como todos acreditamos, foi ilegal e feito em troca de comissões e propinas ilegais, todo o Conselho de Ministros que assinou isso, todo ele estaria indiciado. E é esse o barreira de contenção que Sánchez quer evitar. As pessoas na Venezuela, as pessoas com dinheiro, ficavam muito temerosas, às vezes, com o que estava acontecendo. Se tinham pedras preciosas, elas eram engastadas em colares e tal, mas principalmente para disfarçar essas pedras engastadas nos colares ou em outras peças de joalharia, os quais não tinham assinatura, mas era uma maneira de tê-las e transportá-las. E muito provavelmente existe a possibilidade de que essas joias sejam o pagamento por ter tirado alguém da prisão. A fama de traidora que acompanha Yolanda Díaz, uma traidora contumaz. Desde que traiu na Galícia a Esquerda Unida, depois traiu José Manuel Veidas, depois traiu uma montagem que fizeram chamada As Mareias, depois traiu agora o Sumar e vai trair a vida toda, porque essa é Yolanda Díaz. Ou seja, Yolanda Díaz nos conselhos de ministros, acredito que ela faz massagens em Pedro Sánchez e talvez até com final feliz. Digo que ao terminar o conselho, eles se abraçam. É isso que eu quero dizer. Não sei a quem Zapatero pressionava para conseguir o acordo fraudulento da Plus Ultra. Como assim você não sabe? Olha, eles saíam para correr juntos. 11 anos de amizade. Ele faz a intermediação e você não pergunta, ei, como estão as coisas? E você não sabe com quem ele fala? Curito Martínez tenta salvar a própria pele e vai acabar se queimando porque vão pedir para ele dizer quem estava acima dele. E ele não disse e Zapatero também não. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, e aí, confidenciais, como estão? Muita força e muita honra, que é o que falta ao governo do não, e a outros governos ditadores que estão muito próximos deste. No fundo, todos estão conectados, seja pelo Grupo de Puebla, por negócios escusos, por viagens em troca de favores, comissões, propinas. Sim, vivemos em um país, a Espanha, tremendamente corrupto, isso é dito por todos os índices internacionais, e os mais de 100 casos que envolvem o PSOE, Sánchez ou Zapatero comprovam isso. É curioso, ontem Rodríguez Zapatero, com seus amigos mais fiéis da UNO, ninguém falou da UDEF, ninguém valorizou o magnífico relatório da UDEF, uma investigação brutal, de centenas de provas, de detalhes, áudios, vídeos, documentos de todo tipo. Contratos que a UDEF realizou para demonstrar o que eles acreditam ser verdade. E todos nós acreditamos que Zapatero usou seu papel de ex-presidente para fazer negócios influenciando o governo da Espanha, entre eles o resgate da Plus Ultra. Ontem, o curioso não foi o que Zapatero disse, era de se esperar que ele falasse muito e contasse muito pouco. Como sempre com ele, o importante é o que ele não disse e principalmente porque ele estava lá, porque de repente aceitou ir a uma entrevista. Segundo informações confiáveis que nos contam, essa entrevista foi combinada entre Zapatero e Pedro Sánchez, com quem ele fala frequentemente por telefone, e isso ele também confessou na televisão espanhola. Sánchez pediu para ele deixar o governo da Espanha fora de suas histórias, na medida do possível, porque aqui está o fato que mais assusta Sánchez. Se o resgate da Plus Ultra, como todos acreditamos, foi ilegal e feito em troca de comissões e propinas ilegais, todo o Conselho de Ministros que assinou isso, todo ele estaria sendo investigado. E esse é o barreira de contenção que Sánchez quer evitar. Ele estaria sendo investigado? Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Ben, Margarita Robles e Marlaska. Eles merecem isso por mais de 100 mil motivos.
Mas no fim das contas, o barreira de contenção tem que ser Sanchez, como sempre, não chegar ao presidente. Por isso, o DAO da Guarda Civil mantém o cargo, Cândido Conde Pumpido, no Tribunal Constitucional e todos os outros corruptos. Por isso eles não renunciam, porque não deixam eles renunciarem, porque precisam deles em um lugar estratégico para continuar manipulando a realidade. Portanto, a visita de Zapatero ontem foi para evitar que o fogo chegasse à Moncloa. E em todo momento isentou a Moncloa de toda a culpa. Mas é curioso como ele fez isso, não é? Porque ele começou a entrevista, reparem, eu acho que é uma das frases mais importantes quando ele diz que não poderão dizer. Dizer que eu não pedi a ninguém do governo o resgate da Plus Ultra. Esse foi o momento. Ninguém vai poder dizer que exerci qualquer influência, nem mesmo que falei com alguém, nem da CEPI, nem do governo, para o resgate da Plus Ultra. É assim, vai ser assim e, portanto, tenho uma convicção absoluta da minha inocência. Como eu disse, o importante não é o que ele diz, mas sim o que ele não diz. Não diz como conseguiu isso. Mas aqui Aldama nos contou. Victor de Aldama disse isso no Horizonte e, além disso, com muita clareza. E Coldo Garcia confirmou em alguma entrevista que, claro, Zapatero entrava para pedir esse resgate no gabinete de Pedro Sánchez. Victor de Aldama foi muito claro e contou isso no Horizonte. Coldo o encontrou um dia muito alegre e me disse: já deve estar feliz esse imbecil. Já deve estar feliz esse imbecil que vai receber seus 10 milhões de euros no Panamá. Certo, o que quer dizer Plus Ultra, segundo Coldo, faz uma transferência de 10 milhões de euros para o Panamá, certo? Para as comissões do senhor Zapatero, que eu entendo que pela insistência de Sanchez com Ábalos, certo? Também são do Sanchez. Entramos em contato com Victor de Aldama há alguns minutos. Ele confirma tudo o que disse sobre os 10 milhões e literalmente me disse: eu não retiro nada do que falei. E sobre a entrevista com Zapatero, ele me disse: mais do mesmo, nada de novo. Senhores, vocês estão defendendo o soldado Sanchez? Porque todos garantem que com quem Zapatero se reuniu, a quem ele pediu o resgate, com quem supostamente poderia ter dividido os 10 milhões foi com Sanchez. Por isso ele afirma de forma tão contundente: não me reuni com ninguém da CEP, não com ninguém do governo. Bem, com o número 1, só com o número 1. É verdade, possivelmente, que as ordens depois foram dadas por Sanchez ao resto, para Maria Jesus Monteiro, para Ábalos, para todos que tinham que assinar o resgate. Mas ele pediu isso só para a PSP. Se um cair, o outro cai também. Os dois estão ligados na corrupção e são unha e carne. Mas ele não disse mais nada. Por exemplo, por que ele não aproveitou a ocasião para criticar Julito Martínez, seu amigo íntimo com quem sai para correr em El Pardo, que agora faz um acordo com o Ministério Público e confessa a verdade, que é seu laranja. Veja como ele foi suave com ele. Seu amigo Julito Martínez acabou de enviar um documento, são 2 confissões em apenas 24 horas, a da Plus Ultra e a do Julito Martínez, dizendo literalmente: eu não tinha nenhuma possibilidade, diz Julito Martínez, de conseguir nada por mim mesmo, muito menos financiamento público ou privado. Era o senhor Zapatero quem determinava os passos a seguir. O senhor determinava os passos a seguir. Eu não vou entrar na estratégia de defesa de nenhum acusado. Por que o senhor não critica o Julito Martínez? Por que diz que são argumentos para a defesa dele? Por que o ataque é tão fraco? Porque quase parece que o senhor entende e aceita que ele o coloque na berlinda, que o acuse de ser um corrupto. A única explicação é a que contamos aqui em um vídeo que está bombando de visualizações e que publicamos há 24 horas. Segundo as informações, e lhes asseguro que a fonte é muito confiável, os verdadeiros proprietários da Plus Ultra seriam Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia da Venezuela, irmão de Delcir Rodrigues, e o próprio Rodrigues Zapatero. Se for assim, tudo faz sentido.
Como é que vai acusar o Julito? Vai que o Julito Martínez fica bravo e cuida dele. O juiz Calama conta que sim, ele era laranja, mas não de um comissionista, e sim de um dos donos, supostamente por trás da companhia aérea. E tem uma palavra que ele teme muito, mas também é importante o que ele não fez. A palavra é laranja, e essa foi a pergunta quando envolveram suas duas filhas. Suas filhas serviram de laranja para Zapatero presidente. Bem, seria, enfim, me parece uma pergunta incrível, não, Wilma? É a sugestão que faz a UDF, é a sugestão que fazem os juízes, é agora mesmo a linha de investigação. O que faltava era que eu, pela minha cabeça, tivesse tentado fazer com que minhas filhas servissem de laranja em alguma coisa. Poxa, por favor, por favor. Por que não sai em sua defesa? Depois continuam perguntando sobre a empresa das filhas dele e ele diz: já vão se defender sozinhas. Por que não defende as filhas dele? Segundo nos dizem, porque embora sejam do mesmo escritório, Zapatero tem um advogado e as filhas dele outro bem diferente, que proibiu ele de juntar o caso das filhas com o dele. Uma estratégia possivelmente muito inteligente. Senhores, a presença de Zapatero foi o que Zapatero sabe fazer de melhor. Fazer-se de vítima, achar que é o centro do mundo, considerar que o mundo está contra ele. Ser socialista é dar muito e receber pouco, não é verdade? Esse teatrinho de como podem pensar que eu, que sou um anjo divino, poderia ter feito isso? O fato é que, quando as joias chegaram, finalmente ela contou algo novo. Algo que contamos aqui há meses. Claro que não foi uma viagem oficial da Arábia Saudita, não. Claro que foi um presente. Mas um presente em troca de quê? O que ele não contou foi isso. José Luís Rodrigues Zapatero, de onde vêm essas joias? Esta é uma história sem intenção, sem interesse patrimonial. É um presente de cortesia pessoal de muitos anos atrás. Claro, tenho que ser muito prudente, porque quero que seja diante da justiça que se especifique toda a origem e o que aconteceu. Mas vou dizer, nem tinham uso nem destino, nem pensamos nelas. Nem o valor que agora foi atribuído, aliás, que é um valor que será contestado. E, portanto, devo dizer isso, nem uso nem destino. Ou seja, vai para a TV antes de ir ao juiz, conta tudo, mas quando chegam as joias, conta para o juiz. Suspeito, não? Fico me perguntando como o juiz Calama deve ter recebido essa declaração. Ele que está esperando há mais de 2 meses o que ele lhe prometeu em 10 dias. Senhores, isso foi um afago, possivelmente. Uma entrevista interessante também, porque entre mentira e mentira, alguma inverdade pode acabar escapando. E continuo dizendo, o que ele não contou é mais importante do que o que disse. Zapatero está pego, afundado. Reparem o tempo todo na postura dele, aquela curvatura dos ombros, aquele olhar fixo, tentando convencer o interlocutor, vamos lá. E tem que convencer o Javierito, imagina como está a situação. Não, eu não conto isso para o resto dos espanhóis. Javier, que ia almoçar e jantar na casa do Zapatero com o Santa Olalla mais de uma vez, foram amigos íntimos em algum momento da vida dele. Por isso ele concedeu a entrevista para ele e não para outro. Em resumo, o personagem José Luís Rodrigues Zapatero aparece como sempre foi. Mentiroso, falso, teatral, exagerado, vingativo, egoísta, vaidoso, extremamente vaidoso e com uma qualidade que parece obrigatória para chegar ao poder em Moncloa se você é do PSOE. Mentir muito e dizer pouca verdade igual ao Sánchez. Tem mais e temos análises para fazer com convidados a respeito que não vão passar despercebidos. Entre eles estão aqui esperando Alfonso Rojo ou Carlos Marcos. Bem-vindos, investigamos. Castillón Confidencial. De Albert Castillón. Senhores, a semente da marcha pela dignidade que aconteceu em Madrid
com mais de 200 mil pessoas nas ruas, continua avançando. E essa semente está agora mesmo germinando em várias capitais. Já foram realizadas marchas pela dignidade em Cádiz, Sevilha, Alicante, Granada, Santander, no último domingo, e amanhã em Marbella. E as próximas já vão acontecer e eu tenho algo para contar para vocês. Bom, eu não. O organizador, um deles nessa sociedade civil que não para de se movimentar, sei que vocês gostam muito dele. Toda vez que ele aparece no programa, vocês falam dele como um guia. Bem, um guia para a ideologia e a atitude que a sociedade civil deve ter na Espanha. Devemos ser inconformistas sempre e ter pessoas que nos liderem. Um deles, Marcos de Quinto. Como você está, amigo? Tudo bem? Muito bem, nada, ansioso para que chegue o domingo e estar lá com meus companheiros nessa marcha pela dignidade em Marbella. Depois vem Málaga. Sim, depois estamos pensando em Málaga e, bom, queremos praticamente percorrer toda a Espanha para que a sociedade civil sinta que, bom, que é ouvida e que está presente. Frequentemente ouvimos, tudo se organiza em Madrid. Também dizemos para as pessoas, organizem vocês mesmos, tenham iniciativa. Não importa se vocês são 50, 200 ou 500, tudo bem, olha, fenomenal, porque na próxima e na seguinte vocês serão mais, mas o que é preciso fazer é começar a caminhar. Outro dia recebi Amálio de Marichalar, esse cara é um gênio, e ele me incentivou para que isso acontecesse. E vários seguidores confidenciais do programa entraram em contato conosco. Passei os telefones para Amálio. Ou seja, qualquer lugar da sociedade civil que acredite ou queira organizar algo assim, montar uma marcha da dignidade, vocês orientam um pouco, né? Sim, damos assessoria. Sim, exatamente. Mas bem, nós começamos sem saber muito. Depois, bem, já realizamos muitas manifestações e concentrações que fizemos em Madrid, na Cibeles, em Colón, na Plaza de Castilha. Em algumas você esteve pessoalmente, Alberto, lembro muito bem. E bem, com a experiência a gente vai pegando o jeito de fazer, fomos aperfeiçoando. Acho que foi um acerto mudar totalmente o formato na última que fizemos em 23 de maio, em vez de uma concentração, uma marcha que foi um sucesso tremendo. E bem, nós dizemos claramente às pessoas o que achamos que elas devem fazer. Mas não é assim, tudo é começar, não é esperar que alguém venha e faça por mim, não. No final, o que a sociedade civil precisa fazer é começar, errar e seguir em frente. Como todos nós fazemos. Bem, eu sou jornalista e você me conhece. Você tem que me dar uma exclusiva, um furo. O que vai acontecer? Vai ter uma em Madrid? Vai ter uma em Madrid. Vai ter uma em Madrid ainda maior em setembro. Não posso te dizer a data neste momento. Você sabe que a gente tem que comunicar isso com 30 dias de antecedência. Nem um dia antes, nem um dia depois. Então, bem, estamos considerando algumas datas e já temos mais ou menos uma em mente, mas precisamos guardar isso para poder fazer as coisas corretamente. Mas eu espero que seja ainda muito maior do que a manifestação impressionante que tivemos em 23 de maio e que desta vez, claro, possamos contar com todos, absolutamente todos. Contamos com quase todos, com associações e partidos. Alguns faltaram e esperamos que desta vez, depois do sucesso da última marcha, esta segunda marcha pela dignidade de Madrid seja realmente um clamor. Ou seja, senhores, em setembro, calculo que no meio ou no final. Em setembro, nova marcha pela dignidade em Madrid. E você está novamente convidando o Partido Popular para participar, mas de forma ativa. Não para aparecer, tirar foto e ir embora. Mas que digam como gostaríamos que tivessem feito na anterior, não é? Exatamente, exatamente. Mas bem, sempre é preciso dar uma segunda chance e espero que desta vez aproveitem. Espero que sim, porque a última foi um sucesso. A prova é que todo mundo queria participar na última hora. E eu também senti falta de uma mensagem final, um discurso, a leitura de um manifesto. Teremos isso em setembro? Teremos em setembro, isso é algo que muita gente comentou. Sim, mas teremos o que seria a leitura de um manifesto e um agradecimento a todas, com a leitura de todas as organizações que se juntaram e um agradecimento a elas.
mas não como em outras concentrações onde houve um excesso de intervenções. E bem, esse excesso de intervenções no final eu acho que acaba ficando longo demais. Vamos fazer algo conciso e, além disso, que seja a leitura desse manifesto feita por uma pessoa neutra para não deixar espaço para desconfianças. E o manifesto é um manifesto consensual, de forma que peguemos aquilo que nos une a todos contra esse governo de sem-vergonhas e canalhas. E não pegar e introduzir coisas que possam gerar ressentimentos em pessoas com diferentes sensibilidades políticas. Na última grande marcha pela dignidade tinha de tudo, desde defensores do Vale dos Caídos até gente socialista passeando por lá com rostos conhecidos. Tinha de tudo e foi isso que fez dar certo. E ao mesmo tempo eu acho foi um abraço, um empurrão para promotores honestos, para juízes, que a maioria é para a UDEF, para a UCO. No fundo estávamos dizendo, estamos com vocês. E isso continuou. Hoje em dia, as coisas estão mudando de forma acelerada, Marcos. Sim, isso é importantíssimo, porque é preciso reconhecer que, se não fosse pela UCO e se não fosse por determinados juízes independentes e corajosos, não estaríamos na situação em que estamos. O que fizemos neste momento foi descobrir esses gangsters, mas eles não foram derrotados, continuam aí. Eles são uns gangsters e nós os descobrimos. Muitas vezes as pessoas pensam que só porque foram descobertos já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Antigamente, quando você pegava um ladrão e ouvia um barulho em casa, descia as escadas e descobria um ladrão, o ladrão fugia pulando pela janela. Agora os ladrões se viram e sacam uma faca para você. Foi isso que aconteceu com esses sem-vergonha e ladrões do governo. Nós os desmascaramos, mas eles não fugiram nem renunciaram. Eles se viraram com uma faca e ainda podem causar muito dano. É curioso porque do Zapatero podíamos imaginar muitas coisas, já que ele era aliado de ditadores, mas você imaginava tanto assim como estamos descobrindo? Não, não. E além disso, já não é mais uma questão quantitativa, e sim uma questão qualitativa. E deixa eu te dizer uma coisa, é uma hipótese, mas chegou até mim por vários canais. As pessoas na Venezuela, as pessoas com dinheiro, ficavam muito receosas às vezes com o que estava acontecendo. Se tinham pedras preciosas, elas eram engastadas em colares e tal, mas acima de tudo era para disfarçar essas pedras engastadas nos colares. Ou em outras peças de joalheria que não levam assinatura, mas era uma maneira de tê-las e transportá-las. Muito provavelmente existe a possibilidade de que essas joias sejam o pagamento por ter tirado alguém da prisão. Depois, se isso fosse assim e se confirmasse, seria absolutamente repugnante que esse homem tivesse recebido por esse feito. É uma hipótese, mas como ele não dá respostas sobre como parte dessas joias foi obtida, então, bem, essa hipótese também está aí. Eu espero que ele fale e que nos desminta que não seja por isso, porque aí sim seria absolutamente repugnante. Bom, aqui conversamos com familiares de presos e o que me garantem é que havia quem saía antes do que outros por intermédio de Zapatero e isso não era de graça. Isso é um fato. Se o pagamento era em joias, eu não sei, mas vejo que ele seria capaz, não é? Sim, eu neste momento acho que os socialistas são capazes absolutamente de tudo, sempre foram, sempre foram. E bom, o que eu espero é que muitos eleitores socialistas tirem a venda dos olhos. Bom, ali há um grupo de eleitores. Eu entendo que ou eles estão abduzidos, como acontece com as seitas, ou vivem disso, porque com os auxílios e os cabides de emprego, ambas as coisas são possíveis. Como convencemos eles a enxergar a luz, a descobrir a verdade? Bom, é que não há ninguém mais cego do que quem não quer ver. E então, bom, eu acho que já com elementos racionais é complicado, é complicado. Mas, enfim, a questão é que há um trabalho pesado a fazer na guerra cultural, de fazer com que abram os olhos sobre muitas coisas, sobre muitos clichês. Até mesmo pessoas de certo nível intelectual ainda pensam que a guerra civil, a desintegração, foi causada por um sujeito baixinho porque ele tinha vontade de fuzilar e então diz:
Hoje eu acordo e vou ver se começa uma guerra civil. E não percebem tudo o que fez Largo Caballero, que foi uma guerra civil desejada justamente pelo PSOE, que eles já começaram em 1934 se levantando contra a República, e que a bandeira republicana, que agora tantos analfabetos exibem nas manifestações, não era a do PSOE. A de Largo Caballero, como mostram suas declarações à imprensa, era a bandeira vermelha. Ele afirmou: haverá soviete na Espanha quando Azaña renunciar. A bandeira deles era vermelha, não tricolor. Depois, convenientemente, passaram a reivindicar a tricolor para posar de bonzinhos com esse papo de nós somos republicanos, mas eles não eram republicanos. Eram pró-soviéticos e queriam um soviete na Espanha, e a bandeira deles era a vermelha, mas toda essa questão histórica é isso, tudo isso precisa começar a ser combatido de novo, toda a propaganda e toda a porcaria histórica que colocaram na nossa cabeça. E, bom, fizemos um documentário que se chama O que nos esconderam. Está disponível, pode ser visto totalmente no YouTube, não precisa pagar nada. Acessem o YouTube, busquem o que nos ocultaram e conheçam a verdade sobre a história criminosa do Partido Socialista, que teve, talvez relativamente, e digo relativamente, talvez algum parêntese, um pouco mais decente, mas que com Zapatero voltou a ser o que é. É um partido assassino e um partido criminoso. Você vê Zapatero ou Sanches fugindo da Espanha? Bem, essa possibilidade existe porque eu acho que desde o início Zapatero, que sabe que é absolutamente culpado, e além disso talvez estejamos descobrindo apenas a ponta do iceberg. Ele achava que com seu advogado poderia desmontar provas e conseguir a anulação do processo, etc. Mas eu acho que desde que Julito Martínez e também Júlio Reis, Júlio Martínez, o presidente da Plus Ultra e tal, estão neste momento colaborando com a justiça. Então eu acho que agora Zapatero, com a estratégia que tinha inicialmente, não vai conseguir combater e vai acabar sendo também escandaloso. E bem, muito provavelmente pode existir essa possibilidade. No fundo, eu é que não entendo muitas coisas, ou seja, também não entendo que a diretora da Guarda Civil e o DAO não tenham renunciado, mas que não tenham renunciado por conveniência própria, porque ao continuarem à frente da Guarda Civil, eles, pode acontecer que o juiz possa colocá-los em prisão preventiva, porque existe a possibilidade de reincidência no crime, já que continuam podendo fazer o que estavam fazendo antes. Então a maneira de se proteger e não ir preventivamente para a prisão seria pedir demissão para que não possam reincidir no crime. Mas nessa situação eu não entendo que continuem lá ou que estejam sendo forçados a continuar lá. que não deixam eles, Marcos, tem um ou dois chefes, que são Zapatero e Sanches, que são os que dirigem o esquema, e os dois têm passaporte diplomático, e os dois poderiam agora mesmo pegar um voo e ir embora, um para a China, o outro para a República Dominicana, ou para onde quiserem. É assim? Sim, mas também teriam certos problemas, porque eu estou vendo que na República Dominicana, o presidente, que é socialista, a televisão da República Dominicana começou a criticar o Bono e certos investimentos em energias renováveis na ilha e tal, algo que até então era absolutamente impensável. Após a mudança, vale lembrar que o presidente da República Dominicana também é presidente da Internacional Socialista para toda a Hispanoamérica. E que ele tenha feito essa mudança, pois suponho que são as pressões dos Estados Unidos e que então já não vai haver tantas vacas sagradas. Depois, mesmo que houvesse, fugissem para a República Dominicana, uma pressão internacional por parte do novo governo da Espanha, e com a ajuda das autoridades norte-americanas, talvez conseguissem bloquear as contas deles na República Dominicana ou onde quer que fossem. Depois a fuga também é bastante complicada para eles porque também não vão para Cuba, já que Cuba está do jeito que está, ou talvez possam ir para a Coreia do Norte, não sei se lá poderiam ter alguma garantia. Eles estariam como se estivessem em casa. Marcos, vamos lembrar que a convocação é neste domingo, depois de amanhã em Marbella, às 8 da noite no Passeio Marítimo. Exatamente. Que vá o maior número de pessoas possível.
E não deixe de lado o objetivo que me contam. A maioria das fontes confidenciais me pede e é que isso que estamos vivendo não volte a acontecer. Ou seja, que quando o governo mudar, não importa quem governe e com quem governe, mudem normas, leis, o que for necessário para que não voltemos a ter um Estado, um golpe de Estado lento como o que estamos sofrendo, incluindo a lei eleitoral. Tem que pressionar, ir para as ruas. Exatamente. Olha, isso é realmente o que a sociedade civil tem que impulsionar. Já não basta uma troca de rosto, já não basta que agora, em vez de Pedrito, seja Pepito na Moncloa e tal. O sistema precisa de uma revisão completa, de cima a baixo, definitivamente. E há um monte de coisas das quais os partidos e o bipartidarismo bem têm se aproveitado e vivido confortavelmente com isso. Acho que a sociedade civil precisa dizer basta. Vou-te dar um exemplo. A lei obriga que as empresas do IBEX, por exemplo, 6 meses após o fechamento do exercício, tenham que apresentar uma auditoria, mas uma auditoria, não uma coisa mal feita, uma auditoria séria. E qualquer uma das firmas de auditoria internacionais das Big Four tem que auditar essas contas. E conseguem fazer isso exatamente antes dos 6 meses após o fechamento do exercício. Uma multinacional espanhola, e eu conheço muito bem o que são as multinacionais, são extremamente complexas e se em 6 meses podem perfeitamente ter uma auditoria assinada por alguém independente e sério em 6 meses, porque um ministério, porque uma comunidade autónoma, porque um órgão público não pode ter uma auditoria assinada também em 6 meses? Claro. E porque essas auditorias assinadas não são feitas, por exemplo, sei lá, Ernst Young, porque não faz a Pricewaterhouse e tal? Digo, possivelmente isso seria o quê? O que corresponderia? É perfeitamente possível fazer e o dinheiro investido nessas auditorias é bem aplicado. São exemplos de coisas que precisam ser exigidas e que a sociedade civil tem que exigir, porque o setor público e os governos exigem isso das empresas privadas, mas não exigem deles mesmos. Então isso é realmente uma vergonha. E porque, por exemplo, as governanças que existem nas companhias multinacionais e sérias, todos os procedimentos de governança, de compliance e de auditoria interna, por que não se aplicam aos ministérios, aos órgãos públicos ou às empresas públicas? Por quê? Porque as leis são feitas por eles. Claro, e então eles se isentam dos controles. Que tal? Então, a cada dia, nós, cidadãos, estamos mais controlados. Controlam tudo sobre nós. O fisco controla tudo. Vão nos controlar com o controle de chat que está sendo aprovado tanto pelo PSOE quanto pelo Partido Popular na Europa. Eles também votaram a favor do euro digital. Então, isso é uma vergonha. Cada dia controlam mais a nós, cidadãos comuns, mas nós, cidadãos comuns, cada dia controlamos menos nossos governantes. Não há transparência. É totalmente opaco. Por isso não é uma questão partidária. Isso é uma questão da sociedade civil que precisa, de uma vez por todas, entender que os políticos estão a nosso serviço e não nós a serviço dos políticos. E eu acho que isso é extremamente importante. Eu não milito em nenhum partido, eu participo dos movimentos da sociedade civil e o que eu quero é, independentemente de quem governe, que o controle esteja nas mãos da cidadania e que os políticos preparem suas propostas para nós e nós, com base nessas propostas, votaremos em uns ou em outros. Mas também tem outro tema muito importante que a sociedade civil deveria exigir quando um político tem uma ideia que não estava em seu. Algo relevante, não estou falando de uma besteira, mas algo relevante que pode impactar o país. E isso só vem à cabeça dele agora. Uma vez que chegou ao governo e não tinha apresentado isso no seu programa eleitoral, eu acho que é imperativo que ele submeta isso a referendo. Neste momento, o fato de abrir as fronteiras, de dar a nacionalidade espanhola para um monte de gente, de regularizar milhões de pessoas, isso pode nos impactar aqui, não só do ponto de vista da segurança, da cultura, mas também dos serviços públicos. Então, no mínimo, isso deveria ser submetido à vontade dos cidadãos. Porque ninguém tinha isso no seu partido. Tem um exemplo, ou seja, isso sim foi feito por Felipe González quando colocou no seu programa eleitoral OTAN de entrada não. Depois mudou de opinião. Acho legítimo mudar de opinião, mas se mudar de opinião e isso não estava no seu programa, submeta isso a referendo. Submeta isso a referendo. Isso é um pouco de decência, mas no fim nos tratam como gado. Sabe por que fazem isso?
porque agimos como ovelhas. Se a gente se comportasse como lobos, eles não nos conduziriam mais. Esse é o problema. Cada vez somos mais lobos, Marcos, não se esqueça disso. Isso está germinando em uma revolução pacífica, mas contundente da sociedade civil. É uma revolução do senso comum, é uma revolução da dignidade e da honestidade, porque não estamos pedindo mais do que isso. Que os governantes ajam com senso comum, porque fronteiras abertas não é senso comum, e que também respeitem a dignidade da Espanha, os interesses da Espanha e que sejam honestos. É uma grande revolução essa, mas veja só que coisas tão simples nós pedimos. Sim. Senhor. Amigo, um abraço bem forte no domingo em Marbella e continuamos conversando. Quando essa máfia for embora, teremos que ficar muito atentos para que todas essas propostas sejam colocadas em prática e para que isso que vivemos nunca mais volte a acontecer. Exato, porque eu estou cansado do auto-perdão que os políticos de um lado e de outro se concedem. Totalmente. E é preciso ter uma memória muito boa para saber quem esteve colaborando com esses canalhas e sem vergonhas. Também do ponto de vista da mídia, porque pessoas como você, ao ver o trabalho que está fazendo, é um trabalho heróico, como o da UCU, como o da UCO, como o dos juízes e tal. E tem muita gente que não fez esse trabalho e que quando a situação mudar, quando a maré virar, aí de repente talvez agora todos se tornem anti-sanchistas. Então, não, é preciso ter muita boa memória. Isso a gente vai ver. Sempre quero você na minha trincheira, Marcos de Quinto. Um forte abraço, muito obrigado. Sim, Deuda Group, sua segunda chance. Vocês me disseram que mais jovens devem nos assistir. Bom, por isso hoje eu convido um jovem aqui para anunciar algo que pode ajudar a todos, não só aos jovens. Neste país, senhores, não sei vocês, mas eu sempre tive 2 ou 3 empregos para conseguir chegar ao fim do mês. Com um só não dá. Muito imposto, salários baixos e é preciso buscar alternativas. Tem um jovem talento em Zaragoza que criou algo que tem muito a ver com isso, com o YouTube, com o que fazemos nós, criadores. Nós nos dedicamos a buscar exclusividades, conteúdos, mas não gerenciamos, não sabemos administrar financeiramente o canal. Bom, mas ele sabe. E ele está organizando uma reunião no próximo dia 28 de julho, um evento totalmente gratuito, ao qual vou comparecer para explicar para vocês como. Eu espero que muitos participem, porque pode ser uma solução para muitos. E conseguir chegar ao fim do mês com uma quantia em dinheiro que, atenção, pode ultrapassar 3.000 ou 5.000 euros por mês. Não é nenhuma enrolação, não é trading, não é pirâmide. Essas coisas aqui eu não aceitaria. Apresento a vocês Carlos Mauri. Não queriam jovens? Pois aí está o cérebro. Como você está? Como vai, amigo? Tudo bem? Como você está? Prazer cumprimentar seu pessoal. Ei, como você teve a ideia de ajudar os criadores e ajudar muita gente a conseguir outra fonte de financiamento? Sim. Olha, no final das contas é um pouco isso que você disse, Albert. Do jeito que as coisas estão na Espanha, é preciso buscar outras opções, poder ganhar e ter renda de outras formas. E aí percebemos que muitos criadores de conteúdo passam o dia todo criando, mas não sabem como viver desses seguidores, como, digamos, monetizar. É uma ótima chance para quem deseja ganhar de 3 a 5 mil euros se associando a criadores de conteúdo. Vamos detalhar isso a seguir. Bom, e não estamos falando de especialistas, basta ter conexão à internet. Não queremos aqui um gênio da informática. Isso mesmo. Não é necessário nenhum tipo de experiência. E como você disse, também não tem nada de investimentos estranhos, nem nada de pirâmide. Nem precisa investir em publicidade. Essas coisas aqui a gente não gosta. Bom, no dia 28 temos uma live, eu e você. Lá você conta tudo. Como se inscrever de graça nesse evento. Sim, aqui na descrição do vídeo vamos deixar o link e todo mundo que quiser participar, é isso. No dia 28 de julho vai ser só nesse dia. Sinceramente, não acho que vamos fazer mais. E o link está aí embaixo. É às 7 da noite, horário de Madrid, ou seja, horário da Península. É isso. Quem nos assiste de outro lugar do mundo, porque aqui temos gente da Hispanoamérica, dos Estados Unidos, da Austrália, também pode participar, não tem problema.
total. Sim, sim, qualquer pessoa, não importa se não tem experiência prévia, se não entende de tecnologia, qualquer pessoa do zero, no dia 28 às 7 da noite, horário de Madrid, pode participar e aprender muito sobre isso. Bom, na descrição do vídeo está o link e é gratuito. Carlos, quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Meu Deus, com 24 anos já ensinando a gente mais velha. Você não vale nada, você não vale nada. Fico muito feliz de ter te conhecido, gosto muito do seu trabalho e no dia 28 estarei nesse evento, inclusive vou lançar uma exclusiva, uma daquelas que ainda não contei. Então, a gente se vê lá. Um forte abraço, amigo. Bom, A gente se vê dia 28, tchau. Esperamos você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. senhores, preparem-se, porque além das análises que Marcos de Quinto fez e de alguma surpresa que preparamos para vocês, queremos aprofundar no que Zapatero disse ontem, ou melhor dizendo, no que ele não disse, não é mesmo? Estávamos todos na expectativa, confiávamos que, já que Julito Martínez havia falado, ele apresentaria um papel, um documento, um relatório, a prova de sua inocência, um WhatsApp. Não, ele foi com o pessoal, mãos vazias para ver seu amigo Javierito, para que façamos um ato de fé, para que acreditemos nele. Como quem acredita em um Deus intocável, este, mais do que no céu, está em Pozuelo. Mas é parecido, não é? É um personagem que merece todo tipo de análise. Carlos Marcos, como você está, querido amigo? Muito bom dia, senhor Albert. Primeira impressão, né? O que você achou? Bem, eu discordo da sua opinião. Eu não tinha nenhuma expectativa nem do entrevistado, muito menos do entrevistador. Portanto, não me decepcionou. Foi uma verdadeira paródia. Foi um rosário do tipo que sabe que está completamente pego e perdido e que sua única tábua de salvação consiste em se agarrar a essa verdade virtual que ele tem na cabeça com sua má consciência, porque sabe perfeitamente de sua responsabilidade e de sua culpa. E ontem só serviu para tentar salvar a pele de Pedro Sanches, talvez do ministro Escrivá e com toda certeza da ministra Montoro, ou seja, salvaguardar o governo, porque esse é o único trunfo que resta para Zapatero, são manobras orquestradas na escuridão pelo presidente do governo. Mas isso vai encontrar um paredão pela frente chamado juiz Calama, que não é bobo, e não vai permitir que esse sujeito, que cada vez se parece mais com o Mr. Bean, faça ele de bobo em sede judicial. Ele não vai permitir. Mas depois explicaremos melhor, pois há coisas que sim. Claro. Hoje se prepare, porque eu trouxe um peso pesado de primeira para ficar com você um tempo. Eu gosto muito dele. Ele é meu amigo e é o chefe do Periodista Digital. Toda vez que ele vem aqui, vocês também gostam muito dele. Alfonso Rojo, como você está, companheiro? Muito bem, concordo com o que Carlos Marcos disse e eu também não esperava nada. Me surpreendeu que ele aparecesse tão sem enfeites, sem uma tiara, sem um colarzinho, sem um brinco. Sim. Saiu para mim o homem, só faltou sair sem camisa, descamisado, como são esses do PSOE descamisados. Na Revolução Francesa, ou justamente quando estava para acontecer a Revolução Francesa, Maria Antonieta e os aristocratas se referiam ao populacho em francês como les sans-dents, os que não tinham dentes, porque os pobres não tinham dentes. Acontece muito hoje em dia. Esses do PSOE são uns descamisados, de verdade. Sim. Bom, mas me surpreendeu, por exemplo, que ele não atacasse o Julito Martínez. Eles falam para ele, olha, ele disse que você é laranja e pagou propina para ele. E ele diz, não, isso é uma artimanha de defesa que eles prepararam. Não houve nenhum ataque ao Julito. Por quê, Carlos? Não, porque ele está nas mãos do Julito. Ele evita provocar mais o Júlio para impedir que esse homem fale, pois no fim ele acabará falando. Claro, ele não quer provocá-lo. De qualquer forma, ninguém pediu para ele analisar a estratégia de defesa do Julito Martínez, bastava ele dizer, Julito Martínez mentiu. Ele não teve coragem de chamá-lo de mentiroso quando as acusações que faz são absolutamente graves. Mas é claro, se você encurrala um gato em um canto e encurrala, no final ele salta na sua cara. É isso que vai acontecer com Zapatero. Mas ele acha que, adoçando suas declarações em referência a esse bom homem,
que é um Zé Ruela, que jamais teria sido recebido nem por Belce, nem pela ministra da Economia, nem por ninguém. Ele é um Zé Ninguém. O cartão de visitas de Julito Martins era José Luiz Rodrigues Zapatero, que previamente entrava em contato com os clientes e lhes indicava para quem deveriam ligar para faturar. Esse era Julito Martins. Ele não pode meter o dedo na ferida, pois Zapatero sabe o que o espera. Você concorda, Alfonso? Sim, isso é dos meus tempos de adolescente, quando fazíamos bagunça e às vezes tinha alguma carga dos policiais, aquela do manco. Não corram, que é pior. Então isso está naquela do manco. Não corram, que é pior. Concordo com o que o Carlos disse. Ou seja, ele confia no Sanches e na bondade do Sanches. Ele não vai entregar ninguém nesse sentido. Não vai apontar para os de cima. Em nenhum momento ele não disse nada e tentou não ofender o Julito Martins. E nisso eu quero destacar algo. Ao contrário do Aldama, o Julito Martins ainda não disse nada. Nada. Nada importante. O Julito Martins teve a cara de pau de dizer: não sei quem pressionava o Zapatero para conseguir o acordo, o fraudulento da Plus Ultra. Como assim você não sabe? Olha, eles saíam juntos para correr, 11 anos de amizade, ele resolve isso para ela e você não pergunta, e aí, como está indo? E você não sabe com quem ele fala. O Julito Martins tenta salvar a própria pele e vai acabar se queimando porque vão pedir para ele dizer: você está encobrindo alguém acima? Quem estava lá? Nem ele nem o Zapatero disseram. Bom, o Zapatero disse na entrevista: podem falar o que quiserem, mas ninguém do governo poderá dizer que me reuni com ele para pedir o resgate. Estamos todos de acordo, pelo menos nós três que estamos aqui, que isso foi negociado diretamente pelo Zapatero Sanches Zapatero, e que depois o Sanches deu as ordens que o Zapatero lhe ditou. Sim ou não, Alfonso? Sim, é bom. E como provamos isso? É complicado e é nisso que eles e a mídia Brunete Pedriette vão se apegar, em provas. Que prova existe? Não temos nenhuma prova, mas que eles conversaram, não tenha dúvida. Que é Sanches quem no final dá o aval ou a luz verde, não tenha dúvida. Eu não imagino esse da CPI, aquele que estava enrolado ao mesmo tempo com Leire e com a Monteiro, tem que ter, que machão, cara. Que machão. E se for para a Almeria, pior ainda. Não vou comentar porque é cedo e tem gente que não digere bem o café da manhã. Dito isso, você tem alguma dúvida de que a peça-chave, aquele pivô, é o Sanches? Eu não tenho a menor dúvida. Sanches diz, eu também não. Você acha que foi, sei lá, Pablo Iglesias que também assinou o acordo? Você acha que foi a Yolanda atingida? Você acha que foi o Marlaska? É isso que o Pedro diz para ele. Veja, isso vai para frente. Foi o Pedro Sanches. Ele diz que ninguém saberá ou poderá provar. Claro, não vamos provar. Você ligou para ele e resolveu assim. Olha, esse Vicente Fernandes está sendo visto por vocês. Ou seja, ele estava ao mesmo tempo com as duas, com Maria Jesus Monteiro e Leire Dias, porque tem que ter, como ele estava, um machão. Porque além disso ele é casado. Ou seja, esse aí de verdade... Além disso ele era casado. De verdade, olha, é um mérito. Eu não quero... Olha, não sou eu quem vai julgar, eu estou aqui para compreender. E de verdade que compreendo com admiração o conterrâneo. De verdade? Pois é, olha... Tira o chapéu, mas para mim parece tremendo. Não me surpreende que tenham mantido no cargo, porque, olha, meu Deus. Meu Deus, como descobrimos? Ele até fazia touradas beneficentes. De verdade. Vamos ver. Ei, Guilherme, coloca de novo o trecho do Aldama, porque eu acho que aqui o único que está dizendo a verdade e realmente conta alguma coisa é o Aldama. E ele foi para Horizonte e falando sobre o resgate da Plus Ultra foi muito claro e disse isso. Coldo me encontrou em um dia muito alegre e me disse: agora esse imbecil deve estar feliz, que vai receber seus 10 milhões de euros no Panamá. Certo? Ou seja, a Plus Ultra, segundo Coldo, faz uma transferência de 10 milhões de euros para o Panamá, certo? Para as comissões do senhor Zapatero, que eu entendo que pela insistência de Sanches com Ábalos, certo? Também são do Sanches. Eu mandei uma mensagem para Aldama, falei, você viu isso do Zapatero? E ele me responde, mais do mesmo, nada de novo. E eu pergunto, você mantém aquilo dos 10 milhões no Panamá? E ele me confirma que sim, que absolutamente, e que foi o que aconteceu, e que confirma tudo o que disse.
Carlos, no Panamá não é fácil fazer um pedido a um banco para obter registros de depósitos, né? Não é. Mas eu, antes de tudo, quero destacar uma coisa. Porque a capacidade de manipulação que o Partido Socialista e o governo de Sanches têm, principalmente manipulação informativa, não através dos 61, que eu acho que são 461. Os jornalistas vendidos. Você quer dizer, sim? Exatamente. Entre Aldama e Julito Martins há um elo comum, porque mesmo que agora queiram disfarçar Aldama de um ultradireitista que age sob as ordens do PP, ou do Vox, ou de não sei quem, Aldama e Julito Fernandes não teriam conseguido fazer nada do que fizeram se não fosse de mãos dadas com o Partido Socialista e o governo socialista. Olha, Aldama mudou de rumo, está confessando, eu aplaudo esse novo Aldama, mas de qualquer forma, os negócios obscuros em que ele participou foram sempre de mãos dadas com o Partido Socialista e Julito Martins da mesma forma. Mas o namorado da boneca inflável esqueceu de fazer uma pergunta ontem ao senhor Zapatero. Quando Zapatero disse, nunca fiz nenhuma gestão com a Plus Ultra, não fazia ideia. Outro dia também, em um programa de rádio, acho que com Carlos Alsina, mas não me lembro. Afirmou que talvez tivesse encontrado o presidente da Plus Ultra em alguma recepção lotada. Escute, e aquela conversa de 11 minutos que o presidente da Plus Ultra já reconheceu que o senhor teve com ele e na qual lhe indicou que tinha que ligar para Julito Martins para formalizar o acordo de 1% porque há um pagamento de um... Como pode coincidir o valor de 1 entre parênteses? Eu não acredito nisso. Essa negociação vale muito mais do que 1%. Vamos ver no final aonde isso vai dar. Vamos passo a passo com o pagamento. Estamos de acordo que fique claro, hoje Zapatero disse que nunca falou com ninguém da Plus Ultra. Por outro lado, a Plus Ultra garante que ele falou sim. E nós três concordamos que esse 1 é ridículo. Zapatero, eu acredito nos 10 milhões, mas no 1 não. Sim ou não, Afonso? Sim. Bom. O único, eu concordo, 1% na obra. Vocês lembram? Sempre foi 3%, que era o clássico antes nas obras, na época de maior corrupção na Catalunha, na época da convergência. Depois veio o 5%. Para mim, esse negócio de 1% já faz bastante tempo, que me parece pouco. Acho que é só uma parte do pagamento. Bom, eu tenho a minha teoria. E é a minha teoria, e ela vem de uma fonte absolutamente confiável. Me garantem que esse 1 não era para Zapatero, era para as filhas. E que esse 1 não era para Zapatero, porque Zapatero seria proprietário da Plus Ultra. Junto com Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia da Venezuela, 50% cada um com seus homens colocados como intermediários para não aparecer ali. Então, muitas coisas seriam explicadas. Por exemplo, que Julito sabe disso e não conta ao juiz, né? Não puxa o fio da meada. Julito já... Acho que nós três concordamos, pelo menos Carlos e eu. Julito não puxou o fio da meada. Não tem. Ainda não puxou. Ainda não? Ainda. Está muito bem. Ele tentou pela primeira vez, pressionado pela advogada dele, que é aquela tia que sabe das coisas e é muito enérgica, e diz... Bom, vamos tentar resolver isso e evitar a prisão. Seguindo o caminho da dama? O problema é, para ele, na minha opinião, é que o que ele entregou até agora é tão pouco que não garante o acordo com o Ministério Público, que ele diz, claro, não conseguir. Então vão pedir nomes e vão pedir números para ele. Não basta. Sim, ele fez uma coisa que deve ter deixado Zapatero muito chateado, mas que hoje, que a entrevista que ele deu na televisão ontem mostrou que ele é capaz de engolir isso. Ele se sente frustrado quando vê que Zapatero não o defende na primeira declaração de Zapatero e se ouve. Eu não vou assumir a bronca, que é muito típico, mas até agora ele não deu o passo que precisa dar. Não sei. Não, é verdade. Ei, e as joias? Coloca de novo a parte das joias. Vamos ouvir. É um símbolo, mas é importante. E identifica o personagem. O que ele disse sobre as joias? José Luiz Rodrigues Zapatero, de onde vêm essas joias? Esta é uma história sem intenção, sem interesse patrimonial. É um presente de cortesia pessoal de muitos anos atrás. Claro, tenho que ser muito prudente porque quero que seja diante da justiça que se especifique toda a origem e o que aconteceu. Mas digo, não tinham uso nem destino.
Nem pensamos nelas, nem o valor que agora foi atribuído, aliás, que é um valor que será contestado e, portanto, devo dizer isso. Nem uso, nem destino. Nem uso, nem destino sem intenção, um presente de cortesia. É que estavam lá, que não... Vamos, quem não tem uns 2 milhões em diamantes, esmeraldas e rubis em um cofre? Alfonso, você aí num cantinho com certeza tem, né? Vamos ver, o bom senso de qualquer pai de família. E você guarda no cofre do seu escritório do PSOE, sei lá, os brinquedos das crianças. Não, ali ele guardou as joias. Sim, as joias têm aspectos que são, no mínimo, chocantes. Não parecem presente, têm cara de mostruário, de pagamento. Parece que entraram na joalharia e alguém pegou tudo o que tinha na vitrine. Há uma desordem nas joias, ou tentou empurrar isso. Eles estavam com as joias da família, que eram um Longines e um Hyper de Hyperdestor como o meu. Ou seja, eram todas joias da família. Olha, aí respiração. Quer dizer mente como um safado. Sim, sim. No entanto, acabou a teoria de que me deram de presente na Arábia Saudita, por Rosalia. Isso foi descartado pela Moncloa. Você lembra que disseram que tinha sido o rei Abdullah na viagem de 2007 ao Pardo, em que trouxe muitas coisas para eles, disse muitas coisas para eles? Abdullah está morto, então era ele, e depois eles ficaram sem resposta. Por isso demoraram tanto no penitente. Porque houve algumas semanas em que eles estavam procurando alguém que aceitasse a culpa. O típico chavista que diz: as joias na verdade são minhas, deixei com o pátero para que a Delcy não as tirasse de mim. Ou não sabem, e bom, vocês mesmos disseram, ele tinha uma oportunidade ótima, e é que eu tenho que dizer. Ele diz: não, vou dizer isso diante do juiz. Olha. Sobre as joias, ele te convenceu de alguma coisa, Carlos? Não, cara, não. Já ofendeu minha inteligência, não faço o mesmo. Ele decidiu. Não. Não, eu pergunto. Ninguém compra essa. Além disso, ele deu um passinho. Você vai lembrar que acho que foi há 1 ou 2 semanas, neste mesmo programa, eu adiantei uma estratégia na qual eu acho que Zapatero ontem deu mais um passinho. E no fim afirmar que as joias foram presenteadas à esposa dele. Com isso, sendo para a esposa dele, ela não teria obrigação de entregar as joias ao patrimônio do Estado. Poderia cometer um crime fiscal. Mas bem, isso se resolve com dinheiro. No final, tem solução. Porque ele disse e enfatizou que é um presente pessoal. Mas como ele é burro, em seguida disse que era de cortesia. Não, se é um presente entre governos, é um presente de cortesia. Mas esse tipo de presente, esse tipo de joias, que esse tonto aí pode não saber o valor, mas quem deu com certeza sabia quanto valiam. Não se dá de presente numa sacola de supermercado, né, da Prica? Não. Isso vem em caixas devidamente embaladas, claro. A não ser que seja contrabando puro e simples e alguém tenha dado essas joias, colocado no bolso e com o passaporte diplomático tenha voado com as joias até colocá-las no cofre. Curiosamente, na época em que esse cínico completo tinha redigido um código de boas condutas para o governo, que imagino que seria para o resto do governo, menos para ele. Ou seja, esse é o tamanho do acúmulo de mentiras. Olha, para mentir é preciso ser muito inteligente. Não pelo fato de contar a mentira, mas para saber sustentá-la. Tem que ser muito inteligente. E esse cara, a única coisa que ele disse ontem que dava para perceber com certa facilidade foi o soco que ele quis dar em Felipe González quando perguntaram para ele sobre a offshore. E Felipe tinha dito aquilo de que não via nele capacidade, ou seja, que achava ele burro. E nisso muitos espanhóis concordam, né? Mas ele disse, bom, mas disso o Felipe com certeza entende muito, como quem diz, esse aí montou várias empresas. Bom, quando eles começam a brigar entre si, aí a coisa fica boa. Mas o personagem, no fim das contas, e além disso vou te dizer uma coisa, ontem à noite tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, um magistrado do Tribunal Supremo, porque queria lhe fazer uma pergunta. E eu disse, olha, como será que o magistrado que está cuidando disso vai reagir a esse tipo de entrevistas na televisão e essas confissões? E então o magistrado, cujo nome não vou revelar para que não seja identificado, me disse uma expressão bem galega, sabe? Que a gente entende muito bem que é: não enche o meu saco, não enche o meu saco. Por quê? Porque quando esse cara disse que demoraria 10 dias para comprovar a origem dessas joias, ele disse isso há 45 dias e não explicou absolutamente nada.
E o magistrado descobre que ele vai a uma entrevista de televisão para falar sobre as joias antes de comparecer perante a justiça. Isso o magistrado não acha certo. Eu considero isso uma piada. E quanto ao tráfico de influência, é verdade que é um crime muito difícil de encontrar a prova cabal, mas não se esqueçam que no direito e no Estado de Direito garantista que temos, o conjunto de indícios serve como prova. Não é preciso encontrar uma prova cabal. Existe um percentual de 1% que está ali. Existe uma confissão dos proprietários da Plus Ultra que está ali. Existe uma confissão de Julito Martins que está ali. Existem algumas faturas cruzadas entre Análise Relevante e a empresa das sobrancelhas de Zapatero que estão ali. Todo esse conjunto de indícios, o magistrado não vai aceitar dizendo não, me deram isso de presente e eu coloquei na caixa e esqueci. É como se você me desse um presente, querido Afonso, e a partir de hoje já te considero um amigo íntimo. Porque se você me der 1,5 milhão de euros, eu, sem interesse de lucro, guardo no cofre e não gasto. No dia que o fisco vier me perguntar, vai dizer, eu não estou nem aí se você guardou no armário. Só pelo simples fato de receber, você tem que pagar. E isso não aconteceu. Ele tem uma responsabilidade e cometeu um crime fiscal que será comprovado em juízo, claro. Você já chamou Zapatero de bobo várias vezes. Sim, é verdade, sim. Olha, você o conhece, eu também. Sim, mas Alfonso, tão bobo assim? Não, veja bem, é muito difícil quando as coisas começam a dar errado para você, é muito difícil manter a compostura, a coerência, e ele começou muito mal, ele nunca pensou que poderiam pegá-lo. Veja só, ele tinha uma passagem para ir para a Venezuela no mesmo dia ou no dia anterior, sim, ou seja, ele nunca... Por isso envolve as filhas, não envolve as filhas porque seja um pai desnaturado, malvado, que usa as filhas para lavar dinheiro. Ele nunca pensou que isso poderia acontecer. Ele dizia, deem 3 mil para elas como se dessem. Por que você acha? Eu sei que isso não te agrada. Que Pedro J. e Maruenda fizeram contratos com as filhas de Zapatero. Por quê? Não, claro que eu gosto. Eu fiquei surpreso porque é um jornalista muito... Você é um jornalista muito educado, não está na liga em que eu jogo, com muito respeito por essa profissão indigna, mas por que contrataram? Bem, pelos trabalhos que faziam, as montagens que faziam, os vídeos que produziam, não, para estar bem com o pai e conseguir favores. Então tudo isso é um mundo de favores. E ele, no caso do Zapatero, nunca pensou que isso poderia acontecer com ele. Continua achando que vai se livrar. Sim, claro, sim. A entrevista na televisão faz parecer que ele acha que pode se livrar. Mas quando tudo começa a dar errado, é difícil bancar o esperto. E nunca foi esperto. Era um cara que desperta na Espanha o espírito da guerra civil, que nos leva a uma crise econômica gigantesca, meio atordoado. Mas, Alfonso, volto atrás. Quer dizer, você acha que se 2 meios de comunicação que precisam da publicidade institucional, como o El Espanhol e o La Razón, contratassem as filhas de Zapatero, Zapatero falaria bem deles? Para o círculo do Sánchez ou para o próprio Sánchez e recebiam publicidade institucional? Não. Javier, paz na telefônica. Entendi. Que fique claro que ele é o terceiro pilar dessa operação. Olha, isso não é feito como as pessoas pensam, com um documento registrado levado ao cartório. É uma conversa. Olha, eu vi o fulano, trate-o bem. Você reparou como são os contatos de verdade, daqueles que mandam não de qualquer um? Já. Eu tenho um sobrinho mais bobo que meus cachorros, mas se coloca ele na orquestra, eles dão um jeito de arrumar um lugar para ele. Então, esses 2 jornalistas que mencionamos, o Estado, essas 2 eminências, o que eles queriam era a publicidade da Telefônica, o subsídio da Telefônica, que a Movistar te patrocine ou que, de repente, o Ministério da Cultura, em vez de investir tudo na SER, invista um pouquinho em você. E para isso, qual é o preço que eu tenho que pagar? O único preço é contratar e pagar 2 mil paus para as meninas do Zapatero a cada 3 meses. E só. É assim que funciona. E era assim que funcionava entre eles. Porque não é um mundo sofisticado. Eles vão comer ostras, que é uma cafonice. A imagem de Martínez Solá, um funcionário me dizia isso. O falecido. Essa foto que vocês estão vendo é uma cafonice, é verdade? O falecido sempre me dizia, para mim, para Afonso,
com quem eu me dava muito bem, Afonso, porque éramos xarás, nunca pensa em lavar o marisco, isso é coisa de pobre. Você tem que dizer que grão de bico sensacional nos deram no Emilianzo. Se você disser que te deram percebes, ficamos mal. Afonso, sempre grão de bico, lentilha, o pão era ótimo. Mas que pão? Não sei se estão nos servindo uns lagostins aqui. Olha, mas espera aí, veja. Acho cafona esse negócio das ostras. Sim. Sim, é mesmo, é mesmo. A negociação que ele faz pelas passagens para darem 68 passagens na primeira classe, mas enfim, não, mas de verdade, de verdade, de verdade. E um desconto no Corte Inglês quando você for para abaixarem o preço do leite desnatado. Olha, preciso te perguntar, já que você mencionou nossos colegas, o periodista digital recebe dinheiro público? Não, é por isso que digo essas coisas, senão não as diria. Adoro isso. Eu tinha que fazer. Se continuar assim, não vai receber. Jamais. Javier, o caso do Javier de Paz, estou falando sério, é um personagem que vai ter um papel maior nesse assunto. E hoje eu tive... Bom, ontem eu estive com uma pessoa que está muito envolvida nessa investigação e ele me garantiu que eles têm informações que dizem que a bomba sobre o Zapatero ainda vai vir à tona. Não sei o que é. Eu tentei fazer ele falar, me diz por onde vai. E dizem, bom, nós temos indícios de que há coisas de muito mais peso do que o caso Plus Ultra e que as comissões não foram aqueles 530 mil euros. Bom, Javier de Paz é quem leva Julito Martínez em 2011 a Moncloa e o apresenta a Zapatero. Ainda era presidente do governo, faltavam poucos meses para acabar o mandato. E aí, aparentemente, Zapatero vende para Julito o apartamento, o sobrado em Vera, em Almeria, onde Julito começa a montar empresas. Uma fachada por aí, né? Ou seja, isso tudo é um negócio aqui. O caso é que ele não sabia, tinha a casa, mas não conseguia vendê-la justamente quando o mercado desaba. Ele pergunta a Javier de Paz, você não conhece ninguém? Você imagina o Julito, sendo valenciano, para que ele queria entrar no mundo do calçado se já tem casa? Para que queria comprar? Por que ele comprou a casa do Zapatero pelo preço pedido, que nem era tão alto? Para agradar ele e a gente se dá bem. É isso. De qualquer forma, olha, já que pela primeira vez estou com dois jornalistas de verdade, aqui o aprendiz quer fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver, que relação pode ter Javier de Paz com Zapatero e com Pablo Iglesias? Seria possível que Zapatero tivesse intermediado com Javier de Paz para que o canal de Pablo Iglesias tivesse um espaço na plataforma? Sim, pode ter certeza disso. Aposto que não colocam a gente nessa plataforma. E você acha que Castilhão não é um jornalista melhor do que Pablo Iglesias? Sim, eles vão colocar ele. Bom, cara... Por favor, melhor pessoa... Se você falar, vão cortar o sinal. Eu vou sair, muitos fazem isso. Já fizeram isso, já mudou. Mas variou, funciona assim, veremos. Ontem tivemos uma galega excelente de Ferrol, acho que é a Yolanda, que vai para a OIT. Sim, ou seja, eles levam tudo. E eles levam mesmo. Bom, cuidado com essa manchete. Você conhece a Yolanda Dias porque você é galego e sabe perfeitamente, Carlos, como ela é. Ela foi indicada pelo Sanches para ser presidente da Organização Internacional do Trabalho. Mais de 500 mil por ano, e parece que ela vai conseguir. O que a Yolanda sabe sobre o Sanches para que ele faça isso? Bom, a indicação é verdadeira, mas eu não acredito que ela vá conseguir. Ou seja, eu não vejo os responsáveis da ONU com a influência dos Estados Unidos e dos outros países que os acompanham, nomeando uma comunista nada menos que secretária-geral ou presidente da OIT, né? Mas, de qualquer forma, é engraçado, porque eu me lembro da Yolanda criticando o presidente da COI porque ele ganhava 400 mil euros por ano, que ela dizia que era tipo 185 vezes o salário mínimo. Poxa, ela exagerou muito, multiplicando por 180, por 250, mas eu não consigo acreditar, de verdade. E não era ela que criticava as portas giratórias e defendia uma política limpa? O que é isso além de uma porta giratória? Só a proposta do Sanches. Isso só confirma a tradição que acompanha a Yolanda Dias de traidora, traidora permanente. Desde que traiu na Galícia a Esquerda Unida, depois traiu José Manuel Deidas, depois traiu uma montagem que fizeram que eram as Mareias, depois traiu agora o Sumar e vai trair a vida toda. Porque essa é a Yolanda Dias. Ou seja, Yolanda Dias no Conselho de Ministros parece que faz massagem no Pedro Sanches e talvez até com um final feliz. Feliz.
Digo que ao final do conselho eles se abraçam. É isso que eu quero dizer, certo? Certo, esclareça. Mas tem que haver relação aqui. Esclareça porque entre Leire, Maria Jesus Monteiro e Yolanda Dias vocês estão me fazendo imaginar o pior. Olha, cuidado com esse negócio de que não vai ser, hein? Veja, este governo em 8 anos deu à ONU em diferentes departamentos, ONU Mulheres, etc., mais de 2 bilhões de euros de dinheiro público. Vai ser o que eles quiserem, porque quem vai pagar somos nós com impostos. E que informação chega até você, Alfonso? Não sei. Não tenho dados. Por um lado, é verdade que no cenário internacional a posição do Sánchez não é das melhores. Mas também é verdade que nesses organismos, olha, lá provavelmente ele tem o mesmo voto de alto valor que Madagascar. Ou seja, é muito fácil, quer dizer, juntar votos para sair, sim, tem coisas que jogam contra ela. Uma delas é que o idioma de trabalho é francês e inglês, também espanhol, e ela manca até no espanhol. Ou seja, então ela não tem um currículo. Mas claro, você diz... Encanta um pouco, vem a vice-presidente de um país importante. A Espanha continua sendo um país importante no mundo. Não sei, não faço ideia. Ou seja, não posso saber se vai dar certo. Sim, mas enfim, Deus queira que não. Alfonso, permita-me fazer uma pergunta. Por que o anúncio agora? Por que Sánchez anuncia isso agora? Dizia um velho político galego que governou por muitos anos que na política há coisas que se fazem, mas não se dizem. Agora, para Sánchez, resta um calvário muito importante até as próximas eleições, que ele não sabe se terá que convocar antes ou depois das municipais. E ele precisa que o governo não tenha nem a menor fissura. Ao anunciar isso agora, ele amarra a Yolanda, que acaba de trair definitivamente seus companheiros do Sumar, não é? Agora ela é uma alma livre no seu Sumar. Hoje mesmo já tinha gente fazendo cara feia. Não, sim, ela foi uma boa ministra, mas não era hora de anunciar isso, pois teremos eleição e essa esquerda caviar que Yolanda Dias representa vai abrir uma porta giratória e ainda anunciam isso. Isso seria em novembro da eleição, 4 meses antes de acontecer a eleição. Não, ele está colocando a cenoura na frente do burro e o burro vai atrás da cenoura, mas te garanto que em novembro isso não vai estar feito e estaremos aqui para analisar. Bom, vamos deixar o burro de lado e também deixar meu queridíssimo Alfonso Rojo trabalhar. Alfonso, férias ou não? Fique de olho porque Sánchez vai ficar 5 semanas fora e pode acontecer qualquer coisa. O que você vai fazer? Não, eu acho que, como em outros anos, vou adiar minha escapada para o outono. E enquanto isso, você já sabe, olha o relógio, como o tempo passa. O relógio corre. O relógio está correndo para esses bandidos. Ei, que turma, quando a gente pensa que esse Zapatero das Joias, que o Javier Paz, que o Javierito Ruiz, que a catedrática, que esses aí nos governaram, manipularam e controlaram por mais de 8 anos. É para fazer uma reflexão e pensar no outrora honrado, valente e digno povo espanhol. Às vezes a gente até sente dor de cabeça por causa disso. Totalmente. Alfonso, se você passar pela Galícia, me avisa que eu tenho um pão fantástico para você. Você vai gostar, é um pão de qualidade. Lembrar disso sempre era ausência. Não, você, o Marisco, nem pense que é da Galícia. Não diga. Comi o melhor pãozinho de Nova York. Dizia para todos que bonito é Nova York e Manhattan. E ele me dizia, quer dizer, mas isso todo mundo já viu nos filmes, o que tem que dizer, porra, mas que bonito é Betanzos. Dizia, Betanzos, mas como é que te ocorre dizer Nova York? Você tá morto? O melhor marisco que eu já comi na minha vida foi com o Carlos e quem me convidou foi o Carlos há muitos anos. Você lembra dos Santiaguinhos? Sim. Como eu não iria me lembrar? Hein? Bom. Nunca tinha dito isso antes e não vou dizer de novo. Tenho que dizer que comi uns grãos de bico deliciosos. Alfonso, um abraço. Obrigado, mestre. Tchau, Alfonso Rojo, amigos, um gênio, periodista digital. Ouvimos opiniões sobre o PSOE e seu entorno. Santos, Fernanda, Pepe e Pilar. Agora Julito vai abrir o bico, Leire vai abrir o bico, eles vão seguir de acordo com os pactos. Então, o que eu digo, vamos ver se vocês podem me responder o que esperam que o PSOE ou Sánchez ou Ávalos façam por eles, como Córdoba, que preferiu a condenação. À espera de quê? De que Cândido Conde Pumpumbido vá libertar todos eles.
mas vocês não estão percebendo que vão ter mais de 30, 35, 40 processados ou presos do PSOE. Que o PSOE vai. O mais provável é que seja declarado um partido financiado ilegalmente. Fiquei tão feliz quando soube que o Sanches estava usando a pulseirinha da Espanha. Olha, isso é uma notícia, é uma super notícia, é a grande notícia do verão. Agora todo mundo pode usar o que quiser na rua. Ninguém vai chamar ninguém de fascista, afinal até o presidente usa. Tomara que todos esses milhões de pessoas que saíram às ruas para comemorar a vitória da Espanha e a conquista da Copa do Mundo são históricas e grandiosas. Eu também quero conquistar o mundo. Isso é o que deveria nos unir como povo para derrubar esse governo nojento e corrupto. E não deveríamos questionar, querido Alberto, que entre esses 1000 assessores que Pedro Sanches tem, há um monte de agentes de inteligência estrangeira que são os que dizem a ele o que fazer e que ditam essas leis horríveis. Eles estão infiltrados dentro da Espanha e estão sendo pagos com o nosso dinheiro, dos nossos impostos, e temos o inimigo dentro, mas até o fim. Olha, é bem possível, Pilar, pelo menos no CNI, sim. Confirmamos que pessoas e espiões marroquinos circulam pelo CNI espanhol como se estivessem em casa. Ou seja, isso acontece. Sobre o tema das agressões, aí na Galícia vocês não sofreram, né? Agressões a pessoas que estavam com a bandeira da Espanha ou assistindo a um jogo da Copa do Mundo. Isso não aconteceu aí. Não, porém tenho que dizer que para o próximo 25 de julho, que é o dia de Santiago, padroeiro da Espanha, os marxistas do Bloco Nacionalista Galego estão espalhando bandeiras da Galícia com estrela vermelha nas praias, que não são bandeiras, mas sim panos de prato. Mas quero lembrar a todos que nos ouvem que o Bloco Nacionalista Galego, através de Ana Ponton, essa eterna perdedora que já está há mais de 20 anos como deputada, se candidatando uma e outra vez nas eleições e, claro, nunca ganhando, essa mulher parabenizou entusiasticamente e celebrou o governo de Daniel Ortega na Nicarágua, aquele que acabou de anunciar que não haverá mais eleições. Isso é o Bloco Nacionalista Galego. E aqui estão abrindo portas demais para eles e se deixando comprar por mentiras. O bloco é a UPEGA. A UPEGA é a parte mais extrema da esquerda comunista, como consta em seus estatutos que fazem referência a Marx e a Stalin. Isso é o bloco, o dogma do sectarismo que disfarça mais uma vez a face do comunismo. É bom que saibam disso na Galícia e em toda a Espanha. Sim, senhor, que bom que você diga isso. Sobre as agressões em Bilbao e também os ataques a Ferran, que marcou o gol, o valenciano, ouvimos Valentim Fernandes, Ignácio e Marque. Vocês se lembram, então, há alguns meses, quando Pedro Sanches apresentou com toda a pompa aquela dependência da promotoria, não sei o quê, chamada Ódio com H, para perseguir os crimes de ódio da extrema-direita e tudo isso? Vocês se lembram, não é? Eu me pergunto se agora vão investigar e perseguir os crimes de ódio contra as pessoas que carregavam uma simples bandeira da Espanha em seu país e que foram agredidas. Já se passaram 4 dias desde que a Espanha ganhou a Copa do Mundo e já vemos de novo que volta a atenção, os maus modos, atacando jogadores de futebol. Acho que devemos ignorar esse tipo de gente. Eu, na medida do possível, continuarei com minha bandeira, meu amor pela Espanha e com humildade continuarei apoiando vocês no que puder e, evidentemente, a Espanha. O que está esperando o Lendakari Endakari e Manol Pradales Gil para agir, como é sua obrigação, contra os covardes crimes de ódio que estão sendo cometidos contra pessoas indefesas, incluindo mulheres e crianças? Ou seja, crianças perseguirem outras crianças por usarem a camisa da Espanha, implicarem com Ferran porque ele tem apartamentos, porque é um investimento para o futuro dele, e isso é vergonhoso. É mesmo, descemos muito, muito baixo. Susana Gás, últimas mensagens. Estamos aqui, Albert, na redação do Castilhão Confidencial, como sempre, recebendo mensagens e opiniões de todos os nossos seguidores e principalmente sobre a entrevista de Rodrigues Zapatero. Mas antes disso, Eulalia nos diz parabéns pelo programa, especialmente ao Sr. Gabriel Araújo e ao Albert Castilhão por revelarem esse apagão que nem mesmo nós percebemos. Não são notícias que aparecem na televisão, nem mesmo em nenhum canal. Parece que não é importante, mas o que teria acontecido se de fato tivesse ocorrido o apagão?
Por outro lado, Ascor, e já referente ao tema Zapatero, diz como se as perguntas não estivessem combinadas e a raiva que ele deveria demonstrar ao fazer essas perguntas. Tudo é um teatro. Marisol diz que o incrível é que ele tenha envolvido suas filhas nas falcatruas e mesmo que tenha defesa, elas sempre estarão envolvidas. Isabel diz que claro que tinham valor. Ela se refere às joias das quais também falou Rodrigues Zapatero. Ela diz que não havia absolutamente nada a temer, pois a senhora Gertrudes colocou-as em um cofre e também não quis abri-las, ou seja, valor elas realmente deviam ter. Abraão diz que esse tipo de coisa é como sempre a sociedade que nós permitimos, é essa sociedade que permite que esses políticos se perpetuem no poder e que, além disso, adquiram televisão pública para a sua própria propaganda. E ainda por cima, o partido contrário, ou seja, aqueles que deveriam nos defender, não fizeram nada nem pensam em fazer nada. Por outro lado, Stock agradece por estarmos aqui, por revelar a corrupção e afirma que a liberdade do povo exige uma luta constante, não apenas uma batalha. O silêncio só vai acabar nos tornando escravos dessas mesmas situações. DJ diz parabéns e ótimo programa. Sou uma venezuelana e vejo que a Espanha está indo passo a passo rumo ao comunismo. Não deixem que isso aconteça e não parem de lutar contra eles, graças a jornalistas como você, que sempre denunciam a realidade, apesar de todas as dificuldades. E também a última do Zapatero, Lisa, diz que a resposta do Zapatero quando perguntam se vão aparecer conversas dele com membros da Plus Ultra, depois de ser acusado, ele responde que não, nunca. E como isso vai acontecer se ele tem os laranjas? E aqui encerramos, Albert, e é importante que vocês nos sigam em todos os nossos canais de informação, porque sempre dizemos a mesma coisa, o importante é estar bem informado. Obrigada, Albert. Muito obrigado. E aliás que Javierito e Santa Olalla vão para a 7ª, já está fechado, ou seja, no final a obediência é bem recompensada, não é, Carlos? Isso é uma norma habitual. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então 2 pequenas reflexões para terminar. Primeiro, a dor que sinto ao ver Cuba e os cubanos como estou vendo. Sei que vocês trataram desse tema nos últimos dias, mas ver um governo comunista se agarrando ao poder, enquanto vê também seu povo morrendo de fome e só por não largar o poder, mantém essa situação, me causa uma repulsa brutal. Isso me deixa triste, Albert, e preciso dizer, comemorei com você a vitória do Trump. Criei muita expectativa. Quando ele interveio na Venezuela, para mim foi uma notícia fantástica, mas eu não estou entendendo nada. Não entendo por que Trump pede imunidade para Delcy na denúncia que ela tem em Miami. Imunidade para Delcy, que participou de sequestros, de assassinatos, que apoiou tudo o que o ditador Chávez e Maduro fizeram, talvez até com seu irmão como braço executor. Trump pede imunidade. Mas então, o que fizemos na Venezuela? Era só pelo petróleo. Eu acreditava em outra coisa e ainda tenho, no fundo do meu coração, a esperança de que algum dia isso seja corrigido. Mas não ouço falar de eleições livres. Não ouço falar da possibilidade de Maria Corina voltar à Venezuela. Não ouço falar que todos os presos políticos sejam libertados. O que está acontecendo? O que se passa na cabeça de Marco Rubio, que eu considero um cara muito inteligente? O que está acontecendo? Não podemos largar a mão nem dos cubanos, nem dos venezuelanos. Não podemos fazer isso, Albert. Temos que lembrar disso. Concordo muito com você. O que Trump diz é que em 1 ano haverá eleições e que, enquanto isso, imunidade para Delcy. Depois a gente vê. Olhem, eu tenho uma mensagem que recebi. Não posso dizer o nome de um capitão da Guarda Nacional Venezuelana. Ele está no exílio. Ouçam. É terrível o que ocorre com a Guarda Civil, o que Pedro Sanches faz e as semelhanças com a Venezuela. 1/4 da cúpula de generais da Guarda Civil já foi nomeada por Sanches. Isso é um controle enorme. Essas pessoas tentarão um golpe e colocarão a Guarda Civil nas ruas. A Guarda Civil é a ponte entre colocar forças policiais e militares nas ruas e a Guarda Civil permite fazer as 2 coisas. Você não entende a gravidade da situação aqui na Espanha. Eu espero que você não tenha razão, mas eles viveram essa história na Venezuela e o caminho é exatamente o mesmo. Vamos ficar atentos, inclusive no fim de semana, para que nada de ruim aconteça? Tomara, e se não, estaremos aqui para denunciar. Carlos, um forte abraço e não coma frutos do mar ou não diga que comeu. Certo, sem você. Que não coma sem você, né?
Hoje eu gostaria muito de ter uma reunião como aquela de novo. Algum dia vamos fazer isso. Um abraço, companheiro. Um forte abraço. Obrigado sempre. 593.959.304,91. De toda a confiança. Amigos, heróis da Espanha e da Hispanoamérica. E hoje se preparem porque a vida de quem trazemos aqui é uma vida de filme, de aventura. Dom Manuel José de Frutos, Paco Álvares, bem-vindo, como você está? Pois aqui encantado de falar de um personagem que eu acho que é prova viva da mestiçagem, né? Como um sinal de identidade espanhola. E além disso, uma pessoa que talvez não seja famosa aqui, mas é famosa no outro extremo do mundo, na Nova Zelândia. Imagine, ele nasceu, você me diz, em um vilarejo de Segóvia em 1811. Em que lugar? Isso mesmo, em Valverde del Majano. E bem, um vilarejo bem pequeno de Segóvia. Mas Manuel era um aventureiro, né? Que decidiu viajar pelo mundo. E lá por 1830 ele chegou ao outro extremo. Não dava para ir mais longe. Ele chegou à região de Aotearoa, desculpe, Aotearoa, meu Deus, Aotearoa, na região que agora chamamos de East Cape, na Nova Zelândia. E lá ele disse, olha, eu gosto disso aqui. E bem, ele ficou por lá. E a história dele existe justamente porque ele ficou. Estamos falando dos Maoris, né? Exatamente. A questão é que ele se apaixonou e se casou com 5 mulheres, teve um monte de filhos, teve um monte de netos, e todos maoris. E, na verdade, ele se tornou uma figura representativa da luta contra os ingleses, né? A questão é que seus descendentes, por terem anticorpos europeus, estavam mais protegidos do que os nativos originais contra os vírus e doenças que os ingleses traziam. E então seus descendentes foram ficando cada vez mais e mais fortes, a ponto de que hoje a etnia mais importante ou a nação mais importante de maoris que existe na Nova Zelândia descende desse senhor, Manuel José de Frutos Uernizas. Você está dizendo que se formos lá veremos que a maior região de maoris, com as pessoas mais fortes, são descendentes de um senhor de Segóvia? Totalmente. Não, veja só até que ponto eles mesmos se chamam de Panhora, que no idioma deles quer dizer espanhóis. Sim, como estou te contando. Que forte. Olha, você me disse que ele teve 9 filhos, 41 netos, 300 bisnetos. Quer dizer, um homem muito respeitado no local. E hoje em dia, centenas ainda sobrevivem a ele. 20 mil. Atualmente, 20 mil pessoas que se consideram espanholas ainda sobrevivem a ele, que se chamam de Panhora. E eles respeitam e conhecem todos os costumes espanhóis. E além disso, evidentemente, os maoris. Os maoris são aqueles, os do Haka, né? Os do All Blacks, esses que pintam o rosto e tal. Mas quero dizer, hoje vamos falar sobre Dom Manuel José de Frutos e eles fazem reverências para a gente, né? Isso faz 200 anos. Faz 200 anos. Sim, veja só. Bom, o túmulo dele na colina de Tálmata ainda é um lugar de peregrinação. Também há uma oliveira que dizem que ele plantou na região. E as pessoas vão lá deixar oferendas para ele. Muitos dos seus descendentes têm o sobrenome Manuel ou o sobrenome José. O sobrenome não é algo que exista entre os maoris, mas enfim, quero dizer, e bom, não só isso, mas também, ou seja, por exemplo, a cada 10 anos todos os Panhora se reúnem em um local chamado Iquitique e se reúnem. E lá você pode ver chapéus cordobeses, bandeiras espanholas, cavalos, porque eles montam a cavalo, também como parte do costume espanhol. Evidentemente não havia cavalos na Nova Zelândia, ou seja, quero dizer, é um personagem... Faleceu em 1873, mas já te digo, ou seja, o túmulo dele, eles têm um brasão, os Panhora, que é um brasão claramente espanhol, como vamos ver, e no brasão o lema está em espanhol e diz Adelante para sempre, escrito em espanhol e também escrito em maori.
Olha, enquanto você fala, estamos vendo algumas imagens desses descendentes de parte dos 20 mil, que hoje em dia estão muito reivindicativos, né? Também muito... Muito. Na verdade, um dos vídeos que vamos ver é um protesto no próprio parlamento da Nova Zelândia dos Maoris, né? Fazendo uma raca dessas. Muitas vezes a ministra ou o ministro representante dos Maoris da Nova Zelândia é do clã dos Paniora, porque, insisto, é o clã mais importante. Estou dizendo 20 mil, mas são mais, tá? Ou seja, o que quero dizer é que são Maoris, o maior número de Maoris. Eles descendem de um senhor de Valverde del Majano, de Manuel José de Frutos Huerta, que chegou lá em 1830, e como seus anticorpos. Ou seja, quero dizer, e ele se misturou, porque o que nós espanhóis fazemos é nos misturar. Então ele encontrou, bom, é isso, com esse clã tão magnífico, tão importante, que às vezes viaja, na verdade, aqui para Segóvia, e obviamente eles estão irmanados. Plantaram uma oliveira em Valverde del Majano com azeitonas trazidas da Oliveira de Nova, esse homem do outro lado do mundo. E quer dizer, o que dizer, isso não é uma história de conquistadores, é uma história de amor. É incrível, olha, não entendo como. Espanha, eu não me lembro de nenhum presidente do governo espanhol que tenha se irmanado com eles. Ou uma visita do rei da Espanha, seria o mínimo, não é? O mínimo, sim. Veja que também estamos propondo que criem um lugar na Nova Zelândia que se chame Toledo, porque na Oceania não há nenhum lugar chamado Toledo. Tem na Ásia, tem na América, tem na África, tem na Europa, evidentemente, mas não na Nova Zelândia. Se alguém da embaixada ou consulado da Nova Zelândia nos ouvir ou receber esta mensagem, queremos que haja um lugar, não me importa que sejam 2 casas, que se chame Toledo, e assim haverá uma cidade chamada Toledo em cada um dos continentes habitados da Terra. E, olha, eu acho que mesmo que Manuel José fosse de Segóvia, Toledo também merece ter representação. Olha, aqui, existe algum reconhecimento além do que ele tem em sua cidade, em Segóvia? Não. Não, nenhum. Existem 2 documentários que contam essa história completamente, de pessoas que viajaram até lá e seguiram os passos, de Manuel José de Frutos pela Nova Zelândia e de seus descendentes em alguma viagem de volta à Espanha, mas não, é uma pessoa que absolutamente ninguém conhece na Espanha. De verdade, é impressionante. Toda semana aqui levantando heróis incríveis que praticamente ninguém conhece no nosso país. E te informo que recebemos uma mensagem de Cristina Cortés, que é de Alcoy. Ela diz: olá, confidenciais, vocês me contaram a história de Amália Abad, que é de Alcoy. Eu sou de Alcoy, sou alcoiana e não conhecia essa história nem a heroína Amália Abad. Ou seja, ela agradece muito a vocês. Parabéns, Paco. Até mesmo os de Alcoy, como acontece comigo, ficamos sabendo de pessoas próximas do lugar onde vivemos, cuja história desconhecíamos. Temos como um gene para nos fazermos menores quando somos muito grandes. A hispanidade é imensa, é muito grande, não é? É isso mesmo. Mas é que faz anos, eu diria que décadas, que tentam nos diminuir, tentam fazer parecer que se você tem orgulho de ser espanhol é porque você é fascista. E isso não é bom, sabe? A história é de todos, os heróis são de todos, e todos nós deveríamos ter orgulho de todos os nossos heróis. Orgulhoso de um senhorzinho que sai de uma vila e salva os maoris, porque provavelmente o sangue dele e os anticorpos salvaram os maoris de desaparecer, quando tiveram que enfrentar os ingleses e as doenças que eles trouxeram, não é? Um homem que se tornou um guerrilheiro e um homem isso, que é o pai do clã mais importante de Maoris que sobrevive na Nova Zelândia. Dom Manuel José de Frutos, em sua memória. Um forte abraço, Paco. Obrigado. Um abraço, amigos. Até logo. Bem, e primeiro, antes de irmos, uma correção. Que eu cometi um erro, Ferran Torres, não sei porquê, achei que ele era catalão e ele é valenciano. Por favor, de Folos, que fica a poucos quilômetros de Valência. Além disso, lá em Folos ele tem o campo de futebol com seu nome, o ginásio esportivo com seu nome. Desculpem porque tem gente que, e com razão vocês me comentaram, dizem que pareço independentista, que me aproprio de tudo.
Não me comparem com esses bichos. Ferran Torres, valenciano, parabéns e desculpe. Tenho uma boa notícia. Vocês se lembram dessa foto do Ferran Torres com o boné que diz "Torne a Espanha grande de novo"? Bem, é o slogan do MAGA do Donald Trump, mas trocando Estados Unidos por Espanha. Bom, recebemos muitas sugestões. A primeira é de uma amiga chamada Lanus Confidencial e ela diz: Albert, se vocês fizessem esses bonés, eu compraria um. Pois dito e feito, já estou começando a fabricar esses bonés. Espero que em 15 dias já tenhamos eles. Vamos ficar aqui quase todo o mês de agosto, alguns dias de férias, mas bem poucos. Assim que eu tiver, aviso vocês, mas se quiserem reservar já, esse boné eu vou usar, olha, o mês inteiro de agosto e não vou tirar da cabeça. albertcastillon7.com. E se preparem porque a partir de segunda-feira a loja vai abrir. Que loja? A nossa. Olha. Merchandising do programa deste e de Confissões Confidenciais com Susana Gás. Lá tem de tudo. Camisetas, bonés, tem canecas, claro. Absolutamente de tudo. Susana tem leques de confissões confidenciais. Bom, entrem na loja, a gente vai anunciando isso a partir de segunda-feira, ok? A partir de segunda-feira. A gente vai colocar o link e essas coisas para que, se vocês quiserem ajudar no financiamento, possam fazer isso, o que agradecemos muito. Como fez Ana Maria Casado, como fez Ana Maria de Arrecife, de Las Palmas. Bom lugar. Maria Esther de Amed, que é maravilhosa. Maria Esther nos ajuda muito, muito obrigado. Ela diz, obrigado pela sua coragem, corajosos são vocês. Muito obrigado, G.O.P. Maria Rosa Doudan, Luiz Miguel Alonso, amigos na trincheira. Luiz Miguel, Maria Consuelo Martínez, Paulina, Francisca Martínez e Henrique de Mateus. E, por sinal, vamos mudar o número da conta para quem fizer essas doações. Então, para todos que eu mencionei e para quem quiser contribuir, vamos mudar o número da conta e o banco. Preciso que vocês entrem em contato privado conosco pelo mesmo e-mail e eu passo o novo número da conta para que vocês continuem nos ajudando com as doações. Sem vocês, não poderíamos continuar. Já estamos há 4 anos e meio. Essa máquina continua crescendo cada vez mais. E é sempre graças a vocês, eternamente agradecido. Bom, Ângeles, sobre o apagão que o Araújo mencionou, ele quase aconteceu na última quarta-feira. Ouçam. Estou ouvindo vocês e sobre o risco que houve de termos um apagão quando a Espanha estava jogando. Eu sei que muita gente vai me odiar, mas eu teria adorado. Teria sido maravilhoso se todos tivessem ficado sem ver o futebol. E isso sim teria irritado eles e todos teriam concordado com Isabel Ayuso, porque gostam de fruta. Eu concordo com a raiva. Eu não teria gostado porque eu estava assistindo ao jogo e Ismael é maravilhoso. O Pirata, se ele não aparece de vez em quando por aqui, eu sinto falta dele e sei que vocês também. Vocês se lembram do chaveiro? Ontem nos mostraram esse chaveiro e eu não entendi as siglas. PSHDP. Bom, ele vai me explicar. Dom Alberto, vou traduzir o que diz o chaveiro, tudo bem? Que PS significa Pedro Sanches e embaixo HDP significa Olá, Dom Pedro. Certo. Pronto. Olá, Dom Pedro. E depois eu gosto de fruta. Sim, muito obrigado, Pirata. E uma IA. O momento em que Donald Trump recebe o troféu de campeão do mundo, parece que ele quer ficar com ele. Infantino diz que não. E quem fica com ele no final? Vejam. A taça da Copa do Mundo só é emprestada. Ela é muito bonita. A taça original da Copa do Mundo sempre volta para nós. Você pode confirmar se é a hora final? Caramba, mas isso é falso. Feita em Madentina. Não pode ser. Alguém roubou ela da gente. Alguém pegou ela da gente? Alguém ficou com ela? Quem?
Zapatero, quem vai levar ouro, joias ou brilhantes? Zapatero, por favor, o joalheiro oficial do reino. Bem, amigos, descansem. Final de semana, sim, a 4ª ou 5ª onda de calor. Aguentem firme. Estaremos aqui na trincheira na segunda-feira. Espero todos vocês. Se algo ocorrer, aparecemos a qualquer hora. Um beijo. Você sabe disso e eu também sei. Somos sigilosos, você também é. Eu sou sigiloso. Todos são sigilosos. Todos são sigilosos. Mas só para mentes abertas e para pessoas despertas. Desde a trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castellón, Susana Gash. Nem vocês meninas, nem eu. Muito obrigado. Skits da Delidu, pata Delidu, com as meninas e o bolo. Até amanhã, obrigado. E com essa, até amanhã às 8. Castillón Confidencial, de Albert Castellón.